Gente linda! Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia, estamos quase terminando aí o livro, o Velho Testamento. Então hoje eu vou entrar no livro de Ageu, que tem apenas 2 capítulos. Ele fica logo após Sofonias. Você sabia que, a título de curiosidade, o Ageu foi chamado para cumprir o seu ministério com 70 anos de idade e o ministério dele durou apenas 4 meses? Se você sabia, você escreve aí, eu sabia. Se você não sabia, você coloca, eu não sabia. Eu já sabia, eu não sabia. Ageu, ele viveu na época da reconstrução do templo. O povo foi naquela época. Nós sabemos que a maioria das Bíblias que nós temos não estão escritas na ordem cronológica. E Ageu aqui não está escrito na ordem cronológica porque ele é lá da época quando o povo saiu lá do cativeiro da Babilônia. Vou tomar um suco aqui, tá? Ele saiu lá do cativeiro, o povo saiu do cativeiro da Babilônia e voltaram para suas casas e arrumaram suas casas. As suas casas estavam ficando cada vez mais belas, né? Então, nessa época de Ageu, o povo esqueceu de Deus. O povo esqueceu de Deus. A prioridade que eles estabeleceram foi a reconstrução da casa deles. Eles não preocuparam em reconstruir a casa do Senhor. O templo é reconstruído. Ouvi muitas coisas sobre prioridade. Esse discurso é apropriado. Além do mais, quer percebamos, quer não, as atividades diárias refletem as nossas prioridades como que num espelho. Eu pergunto para você, qual é a sua prioridade? Será que se você tem estabelecido uma prioridade para ler a palavra do Senhor todos os dias? Ouça o que o profeta Ageu questionou o povo quando este voltou para a sua pátria, depois de passar muitos anos no cativeiro. Não se preocupe com a casa de vocês. Mas Ageu não estava falando apenas sobre estrutura física. Suas referências não diziam a respeito apenas de tijolos e argamassa. Mas ele dizia ao povo, especialmente aos homens, dizia ao povo, especialmente aos homens, para nunca colocar desejos pessoais, alvos e aspirações, nem mesmo a família, à frente de Deus. Ageu quis dizer ao povo que Deus é acima de tudo. E como está a sua agenda? Como está sendo a sua prioridade? O que o seu extrato bancário diz sobre o que é mais importante na sua vida? Ouça a palavra de Deus dirigida a você através de Ageu sobre prioridade. O povo volta do cativeiro. Ageu exorta o povo a reedificar o muro no capítulo 1 de Ageu. No segundo ano do rei Dario, o rei Dario foi um rei muito bom, deixou as pessoas voltarem e tudo, né? No segundo, já haviam 2 anos que eles estavam reinando. No 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor Deus dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo, ainda não é tempo em que
devemos construir a casa do Senhor. Vamos primeiro fazer os nossos negócios, né? Veio, pois, a palavra, eles não queriam edificar primeiro a casa do Senhor, eles queriam cuidar das coisas pessoais dele. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, já com 70 anos, dizendo: acaso é tempo de habitar-vos em casa apaineladas? Enquanto esta casa permanece em ruína, deixaram a casa de Deus em ruína e preocuparam-se só em reconstruir suas casas. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, que vocês viveram no passado, né? Como se diz, por causa do pecado, eles foram parar como escravos lá na Babilônia. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar. Vestíveis, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Por quê? Não deram prioridade às coisas de Deus. Então o dinheiro não estava rendendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa dela, e alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ele falou assim: assim considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e vão reconstruir o templo. Trazei madeira e edificai a casa, e eu vou me agradar da minha casa. Reconstrua o meu templo, e eu vou agradar da minha casa. E aqui ele falaram assim com ele, né? Esperaste há muito, e se vocês fizerem isso, eu vou me agradar e serei glorificado, diz o Senhor. E esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu como um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Vocês não estão preocupados com a minha casa, estão deixando a casa do Senhor em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre para a sua própria casa e quer cuidar da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Então, assim, não retenha o seu orvalho, quer dizer que não vai cair orvalho, que o orvalho que molha, né, à noite, deixa as plantas molhadinhas. E também ele falou assim: e a terra vai reter os seus frutos. E Deus fez vir a seca sobre a terra e sobre os montes e sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Deus falou assim: já que vocês não querem cuidar da minha casa, eu vou reter o orvalho, vou reter os frutos e até os animais, como se diz, vocês vão passar falta. Aí, gente, e ele falou assim, aí o povo atende ao Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zosadoc, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu
o enviado do Senhor falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho, e começaram a construir, a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E ao 24º dia do mês, então quando estava fazendo 24 dias do mês, né? Eles começaram o trabalho, e porque o povo atendeu a Deus. Será que nós estamos atendendo a Deus? Amanhã nós vamos ler o 2, aí a gente entende. Deus estava aqui no capítulo 1 de Ageu, descontente com o seu povo. O povo achava que não era tempo de construir um templo novo, que eles deveriam preocupar com a casa deles, a casa de Deus. Concentravam-se seu tempo e a sua energia na construção e na habitação das suas casas. Suas prioridades estavam fora de ordem. Eles colocaram seus próprios interesses e desejos à frente dos interesses e desejos de Deus. Nós temos que colocar os desejos de Deus em primeiro lugar. A não realização, eles colocaram, isso eu já li, a não realização das coisas na ordem correta teve consequência, conforme Deus diz no verso 6. A falha do povo de não colocar Deus em primeiro lugar fez com que os seus esforços fossem frustrados para outras coisas. Eles continuavam com fome, com sede, com frio, porque eles não deram prioridade às coisas do Senhor. Nada era satisfatório. Deus lhe dizia que o trabalho deles era improdutivo e resultaria em fracasso por causa do seu egoísmo. Sua pobreza e frustração foram resultantes de sua negligência para com a casa terrena de Deus, porque Deus queria que eles estabelecessem prioridade de construir a casa do Senhor. Então, significa, será que nós nos identificamos com os israelitas? Porque será que eu me identifico com os israelitas? Será que eu tenho dado prioridade às coisas terrenas e deixado o reino de Deus para fazer as coisas depois? E é fácil sermos absorvidos pelos nossos próprios interesses e esquecermos de colocarmos Deus em primeiro lugar. Deixar que a nossa vida fique fora de ordem. Jesus nos lembra no livro de Mateus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas, nada vai nos faltar, né? E o que devemos buscar em primeiro lugar? Deus quer que sejamos verdadeiros e profundamente satisfeitos. Isso pode acontecer quando buscamos Deus em primeiro lugar. Esse é o livro de Ageu. Gratidão a Deus. Pai, que possamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Amém? Deixa o seu like, deixa o seu comentário.